Sejam bem-vindos a este primeiro vídeo que estamos a tentar gravar. Este não vai ser uma transmissão em direto, algo que vai ser relativamente habitual neste canal, mas desta vez, para simplificar as coisas, decidi gravar o vídeo. E o vídeo é, no fundo, o primeiro de uma série deles que demonstram como é que uma pessoa cega pode, no fundo, utilizar um simulador de voo de uma forma relativamente autónoma e como é que este pode ser utilizado para fazermos alguns voos com um número ou com um grau de realismo bastante mais avançado. Espero que se divirtam ao longo dos diversos vídeos que aqui vamos fazer. O forte do canal será, naturalmente, a transmissão de voos ao vivo e em direto à medida que eles forem sendo feitos. Mas, de qualquer das formas, vamos começar justamente por fazer uma pequena demonstração ou uma pequena lista dos programas de que vamos necessitar para trabalhar com o simulador de voo e de que forma é que eles exatamente funcionam. Bom, e o primeiro a ser configurado é necessariamente o simulador de voo. Existem diversas opções no mercado, o Flight Simulator da Microsoft, nas versões mais antigas, tem algum grau de acessibilidade. O Microsoft Flight Simulator, no momento em que estamos a gravar este vídeo, em abril de 2022, ainda não tem nada de jeito em termos de acessibilidade. A versão que sem dúvida tem recolhido mais simpatia entre as pessoas cegas é o Prepared, ou Prepared 3D, ou P3D, que é um simulador da Lockheed Martin, que se deve ler justamente Prepared, sendo que o 3D ficaria como se fosse o ED da palavra Prepared em inglês. Depois, naturalmente, todos estes softwares estão em inglês. Deverá ser, para alguns, certamente um problema, mas também é bom esquecer que a língua internacional da aviação é o inglês e, portanto, se o objetivo é voar, e se o objetivo é voar por algumas partes do mundo, vai sempre ser necessário o inglês. Até porque mesmo naqueles casos, como o Brasil, ou quase todos os países onde se fala castelhano, em que é permitido utilizar no controle aéreo outra língua que não o inglês, a verdade é que também é permitido usar o inglês e, portanto, para estarmos todos em sintonia, convém ter umas noções básicas de inglês, pelo menos de inglês aeronáutico, conhecer a fraseologia e a forma correta de utilizar. Bom, mas neste primeiro vídeo, se calhar, e para não fazer as coisas muito complicadas, nós já temos o Prepared instalado. A versão que eu tenho aqui a correr é 4.5, porque a minha placa gráfica não dá muito mais do que isso, mas de toda a forma tenho também a correr o NVDA. Na versão 5, para quem tem a placa gráfica, algumas coisas são efetivamente melhoradas em termos de apresentação das caixas de configuração, mas no essencial da 4 para a 5 não há uma tão grande alteração. E então vamos começar por mostrar aqui Prepare 3D cenário Startup janela. O ecrã de início do Prepared 3D. E explicando o que é que cada uma das coisas faz e depois seguidamente uma pequena tour pelas opções com algumas observações sobre a melhor forma de configurar este simulador. Ora bem, a primeira opção, aquela em que estamos neste momento, fazer aqui Shift Tab e depois novamente Tab, Change veículo. Botão Change Your Select do veículo. Change Vehicle, ou seja, mudar o veículo. Se eu carregar aqui com a barra de espaços ou com o Enter, Submenu diálogo janela. vai demorar um bocado a carregar, vai-me aparecer uma lista com todas as minhas aeronaves. Geralmente, quando abrimos, ou quando temos um P3D absolutamente fresco, ele está, na sua generalidade, bastante vazio de aeronaves. Tem algumas aeronaves mais militares, da parte da Lockheed Martin, e enfim, algumas coisas e alguns aviões mais básicos. A boa notícia é que existem vários aviões freeware, ou seja, grátis, e há uma boa lista deles relativamente acessíveis no site da BVI Pilots, ou seja, Blind and Visually Impaired Pilots, bvipilots.com ou .net. Eu acho que ambos os sites funcionam. De toda a forma, o .net, tanto quanto sei, funciona, definitivamente. BVI
pilots, pilots.net. Tem uma lista de aviões e também uma lista de soundpacks, pacotes de som, para aplicar nos diversos aviões, nos diversos aircrafts. Agora, eu fiz enter então neste Change Vehicle. Se eu fizer aqui um tab, tenho Edição em branco. a hipótese de escrever alguma coisa para procurar na minha lista de aviões. Grelha de dados, clique to select vehicle. Airbus A220 o item de dados selecionado. O primeiro que tenho selecionado da minha lista é um Airbus A220-100 da Swiss. Eu tenho vários, posso navegar com as setas para baixo ou para cima. Airbus A220-300 Air Canada, item de dados Estou a selecionado. navegar para baixo, Airbus A220-300 Air Tanzania, item de dados selecionado. para baixo. Airbus A220-300 Air Baltic, item de dados. Airbus A220-300 Jet Blue, item de... Airbus A220-300 Korean Airlines. Airbus A220-300 Swiss, item de dados selecionado. Como veem, são vários A220-300 de várias companhias aéreas. Naturalmente, cada um deles terá a sua própria pintura, de acordo com a companhia aérea. Mas eu também posso carregar na primeira letra do nome do avião. Por exemplo, F-22 Raptor 525 de Ficte Squadron, item de dados selecionado. este é um F-22 Raptor 525 Squadron. F-22 Raptor 94 de Ficte Squadron, item de dados selecionado. Outro F-22 Raptor do 94 Squadron. F-22 Raptor. F-22 Aqui vários, F-22 posso andar. F-22 Raptor 2 especial, item de dados selecionado. Bom, mas também posso escrever as duas primeiras letras. Por exemplo, estava aqui à procura de um Fokker. Então faço F-O. Fokker 100 Air France, item de dados selecionado. E está o primeiro, Fokker 100 da Air France. Ou então carregar novamente na primeira letra e procurar aqui por nas primeiras letras e procurar aqui por um McDonnell ou um DC-10 ou qualquer coisa. Deve ter para aqui qualquer coisa destas. Vamos lá experimentar MCD. MC do Nelo Douglas MD11 KPL Embroil do Tylins SMS tenho Advanced aqui- Products, item de dados selecionado. Tenho aqui um McDonald's MD11 da KPLM, com pintura da KPLM. Alguns outros aviões aparecem por vezes com o nome da empresa, digamos assim, que fez o respectivo avião. São um bom exemplo disto. Virtual Call Canadair CRJ1000 Air France, item de dados selecionado. Estes Virtual Call Canadair CRJ1000 da Air France, portanto foi feito pela Virtual Call ou Virtual Call e portanto é assim que aparece. Agora, seguidamente, explorando novamente com o tab, Caixa de verificação não marcado. temos uma caixa de verificação para Show only favoritos. só para mostrar favoritos, assim é que é. Air Traffic Control Grupo. Edição Tail Number Must Be 8 Characters Orles. FHMLH. Esta é a matrícula do avião. Este avião é o F-HMLH. Reparem, podemos soltar letra a letra. F. Estamos a utilizar o NVDA, naturalmente. IFN. H. M. L. H. Pronto. Bem, esta é a matrícula do avião. Podemos parametrizar com a matrícula que nós quisermos. Naturalmente, tendo em conta as pinturas, é bom que não nos afastemos muito daquela que era originalmente a matrícula do avião. Eu fiz isso, devo-vos confessar, apenas num ou dois aviões, porque queria que eles tivessem efetivamente uma matrícula real, de acordo com um avião de uma transportadora, e fiz isso no meu primeiro A320 que utilizei e que ainda hoje é o meu A320 favorito, que apesar de ter uma pintura da Air France, eu associei-lhe uma matrícula da TAP. Portanto, mas isso era só um preciosismo e só no fundo para percebermos como é que as coisas funcionam. Bom, continuando aqui com o TAP, Edição Flight Number Must Be 5 Characters Orles 2091. temos aqui o flight number, que tem que ser até 5 caracteres. Este flight number pode ser um valor alfanumérico, não é? E vai ser o valor que não só aparece no ecrã, como também quem quiser utilizar depois a versão de ATC ou de controle aéreo do próprio Prepared, vai ser o número de voo que o próprio Prepared vai ler ou vai ter em conta quando se refere a nós. Aqui está 2091. E depois temos aqui mas podia estar, por exemplo, 2091A ou 29BK, por exemplo, e aí seria o 29er Bravo Kilo, por exemplo.
Agora vamos com mais um tab. Caixa de combinação Air France recolhido. Esta é a companhia aérea, que eu posso escolher qual é a companhia aérea com que quero voar. Uma vez mais, isto vai ser importante para o ATC, para o ATC do programa, e apenas para efeitos de exibição. Agora, continuando aqui com o tab. Append Heavy to Call Sign caixa de verificação não marcado. Append Heavy to Call Sign. Todos os aviões que são considerados heavy, a generalidade dos wide bodies, portanto, os aviões que são considerados heavy têm ou devem ter a seguir ao call sign a palavra heavy. Por exemplo, neste caso nós estamos a ver, este avião não seria um heavy, estamos a ver que era o Air France 20901, só para recordar em termos fonéticos, uma vez mais utilizando sempre o inglês, temos de 1 até 9, desta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9er. E depois o 0 é sempre 0. E reparem que eu disse 3 e não 3. Efetivamente, a maneira correta do ponto de vista da aeronáutica, da fonética aeronáutica, é dizer 3 e não 3. Para haver uma legibilidade bastante perfeita. Nas letras é de alfa até Zulu, de A até Z, seguindo o alfabeto fonético internacional. Alfa Bravo Charlie, Delta Echo Foxtrot, Golf Hotel Índia, Juliet Kilo Lima, Mike November Oscar, Papa Quebec Romeo, Sierra Tango Uniforme, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Portanto, esta é, como veem, as letras começam todas por pela primeira letra da palavra a que dizem respeito. X-Ray escreve-se X-Ray. Portanto, embora naturalmente se deva ler X-Ray, porque o X em inglês é um X. Ok? E, portanto, se eu marcasse esta caixa, e se este avião merecesse que eu marcasse esta caixa, ele seria referido como Air France 20901 Heavy. Okay? Não marcando a caixa, ele é referido simplesmente como Air France 20901. Show tail number caixa de verificação marcado. Show tail number, ou seja, mostrar o número da cauda do avião. E details botão. Hide Details, para escondermos os detalhes desta apresentação básica que está aqui no ecrã. Edição em branco. E depois aqui novamente Grelha de dados, a possibilidade de fazer a busca, novamente a caixa lista dos aviões. Grelha de... Se eu quisesse escolher, por exemplo, estou a escrever um Airbus Airbus A320 232 British Airways para AEMAN SATJ. Airbus A320 Neo Lufthansa e tem de dados selecionado. Podia escolher este Airbus A320 Neo da Lufthansa. Reparem que... Caixa de verificação não marcado. Air Traffic Control Grupo. Edição tail number must be 8 characters or less. CSTVI. Eu este, por acaso, também lhe alterei a matrícula. Lá está. Está com a matrícula da TAP, porque eu ainda não tenho nenhum A320 Neo da TAP. Este é o CSTVI. Edição Flight number must be 5 characters or less 123. A última vez que veio com ele... Caixa de combinação experimental recolhido. Edição... Estava com o Experimental 1, 2, 3. Claro que eu agora aqui poderia pôr, em branco. por exemplo... qualquer número, por exemplo, o 1941. Caixa de combinação experimental. E aqui nas companhias aéreas... Air Plus Comte. Air Portugal. Podia escolher aqui a Air Portugal. Append Heavy to Call Sign caixa de verificação não marcado. Este também não merece um heavy, portanto Show tail number caixa de detalhes botão. Edição em... seríamos o Portugal 1941. Para este A320. Ora bem, chegamos outra vez aqui à caixa de pesquisa. Já temos então o avião selecionado como eu quero. Enter. Voltamos ao ecrã principal. Change Vehicle. Caixa Change Vehicle. Uma vez mais, Change Vehicle, com o tab. Lista THE available e ter temos tu shows from. Ativos que ia ter tema. Este será para escolhermos o tipo de meteorologia que nós queremos utilizar. Eu, por defeito, como tenho um add-on chamado Active Sky, deixo estar aqui no Active Sky Weather Theme. Portanto, no tempo, conforme... esteja definido pelo próprio software, pelo Active Sky. O ia ter temos botão de opção marcado Select is Option to use ia ter tema. Podemos escolher esta opção, que é uma ia ter temos botão de opção marcado radio button, uma opção de botão de rádio para utilizar um weather theme ou para escolher
o tempo manualmente. User define botão de opção não marcado select Este option to criativos user com define. editor configuration. Este user defined serve para eu próprio criar uma configuração personalizada quanto à meteorologia, que vai afetar naturalmente o simulador e como é que o avião se comporta no simulador e como é que aparecem as nuvens e tudo mais no simulador. Ok, continuamos com o tab. Change airport. Botão change your location Change e select airport. airport and start point. Eu posso alterar a minha localização escolhendo um aeroporto e também um ponto de início onde eu quero colocar o avião. Vamos utilizar essa opção para escolher, por exemplo, Submenu diálogo janela. Edição CSB Airport ID em branco. posso procurar pelo ID do aeroporto, Edição CSB Airport name em branco. pelo nome do aeroporto, Edição CSB Airport City em branco. pela cidade do aeroporto. Caixa de combinação menu models airport. Atualmente estou aqui a andar com tabs. Iris, botão de edição CSB Airport ID em branco. Agora fiz Shift Tab, eu quero mesmo experimentar esta opção do Search for Airport ID. Até porque nós vamos saber qual é o ID, qual é o identificador do aeroporto. E que identificadores são estes? São os identificadores da ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional, e que são identificadores de 4 letras. Por exemplo, para aquilo que nós queremos, o 1941 da TAP que nós escolhemos vem do Porto para Lisboa. Portanto, o indicador do Porto é LPPR, Lima Papa Papa Rómeo. O indicador de Lisboa será Lima Papa Papa Tango. Portanto, vamos lá pôr aqui que estamos no aeroporto do Porto, LPPR. Agora, vamos andando com tab. Edição C, caixa de combinação menu models, caixa de combinação ativo rumo ao recolhido select your starting location. Agora ele, por defeito, dá-me como localização de início a Active Runway. Quando chego aqui, paro. Eu vou querer que ele comece num stand e não exatamente na pista. Portanto, vamos abrir a caixa para baixo com Alt seta para baixo. Expandido. Active runway. E que opções é que temos? 17 não selecionado. 35 não selecionado. 17, pista 35. Gate S10 gate small não selecionado. A porta S10, Gate S10. Gate S11 gate small não selecionado. Gate S11. Gate S12 gate medium não selecionado. Gate S12, que é uma gate média. Gate S20 gate small não selecionado. A Gate S20, a porta S20. Gate S21 gate small não selecionado. A Gate S21. Gate S22 gate small não selecionado. Gate S20 Gate S34 gate medium não selecionado. Vamos aqui para a porta S34, Gate S34. Enter. Caixa de combinação Gate S34 gate medium recolhido select your starting location. Aqui já ficou ela selecionada. Bom, quero ter a certeza que estou no Porto. Reset ILL botão clique do reset your filters. Dou mais um tab. Se eu carregasse neste botão que diz Reset All, o que acontecia era que eu limpava o aeroporto onde estou e limpava a porta que selecionei, limpava tudo, ficava prontinho para selecionar do zero, mas ficava neste sítio. Ou seja, para ir novamente às caixas de edição, teria que fazer tab até lá chegar, porque vamos lá chegar, como vão verificar. Mas a seguir este botão do Reset All, Grelha de dados, clique to select airport. Menu models airport info item de dados selecionado. tenho a possibilidade de escolher um aeroporto de uma lista. E aqui é bom Sem modo de revisão seguinte. estarmos no modo de revisão de ecrã com o NVDA, o que é feito com o NVDA mais o 7 do teclado numérico, e agora andando com o 2 do teclado numérico para baixo, sem o número MOC ativo, naturalmente. Em branco. Não, tem que ser com o insert mais o 2. Francisco Sá Carneiro, linha 16.252, airport na coluna 1. Airport Name, Francisco Sá Carneiro. É exatamente onde nós queremos estar. Bom, estando aqui, podíamos simplesmente fazer Enter, ok? Grelha de Vou só dados, clique. verificar que aqui estamos. Insert, fiz Shift Tab e agora novamente Tab. Insert mais o 2 do teclado numérico. Francisco Sá Carneiro, linha 16. Ora, muito bom. É exatamente aqui que queríamos registrar. Podíamos já fazer aqui Enter, mas já agora, só para demonstrar, Botão continuando zoom com in. o Tab. Botão zoom out. Botão auto center and zoom. Botão de comutação pressionado show e de airports. Botão de comutação pressionado show e de VORs. Botão de comutação pressionado show e de NDBs. Isto. Botão de comutação pressionado show e de Fiaters. Mostra sobretudo aqui uma série de coisas ou não no Botão de mapa. comutação não pressionado show e de Airway Inters. Botão de comutação não pressionado show e de Vitor Airways. Botão de comutação não pressionado show e de Jet Airway. Botão de comutação pressionado show e de Aeroespace Boundary. Botão de comutação pressionado show e de Fleet Plan Route History. Botão de comutação pressionado show e de IT Stations. Botão de comutação pressionado show e de Data Taggers. Botão de comutação não pressionado show e de Icons. Botão de comutação pressionado show e de Terrain. Edição CSB Airport e LPPR. Pronto, ok. Já estamos aqui novamente. Como já selecionamos... Edição, novamente caixa com de o Tab, combinação menu models, caixa de combinação Gate S34 Gate medium recolhido Está select tudo starting certo. location.
Reset grelha de dados. Click to select airport. Vamos aqui para esta caixa onde verificamos novamente insert 2 do teclado numérico. Francisco Sá Carneiro, linha É mesmo aqui que nós 16.252, queremos airport estar. Nama Coluna. Enter. Lookheed Martin, prepar 3DV4 indisponível. Já fomos então para o Francisco Sá Carneiro. Se continuarmos agora novamente com o tab, vamos ter novamente o Change Vehicle. Prepare 3D cenário startup janela. Change veículo. Botão change your select de veículo. Já fizemos. Lista TH available later. Temos botão user define change airport. Botão change Change botão be airport, selecting airport também and já start point. fizemos. Change location. Botão change your. Change Location, e a diferença entre o Change Airport e o Change Location é que o Change Airport e o Change... aliás, o Change Location é mais feito para uma localização específica, por exemplo, umas coordenadas de GPS ou o que seja, e para começar à partida no ar. Portanto, e isso é útil sobretudo para retomar voos que tínhamos deixado de alguma maneira e que saibamos que a partir de uma determinada localização podemos retomá-los. Ora, não é isso que nós queremos, portanto vamos continuar. Edição selecionado 2404-2022. Esta é a data atual. Caixa de combinação Spring recolhido select season in this list, or select montanha e front TH calendar above. Portanto, nesta caixa de edição anterior eu escolho uma data qualquer, ou então aqui posso escolher uma estação do ano. Neste momento, como estamos a dia 24, ele considera que estamos na primavera, e considera muito bem, porque a primavera começou em março e vai até junho, pelo menos na Europa. Continuando. Caixa de combinação DAI recolhido select team period in this list, or CTH é preciso team in TH boches above. Posso escolher o tempo aqui, se é de dia, ou se é de noite, ou se é lusco-fusco, ou o que seja, ou amanhecer, ou anoitecer, ou, método mais fiável, escolher aqui a hora nas caixas a seguir. Edição 18. Item de lista não São selecionado título. 18 horas, Edição 14. são 14 minutos Edição 20. e 20 segundos. UTC Team caixa de verificação não marcados widgets. E esta é uma caixa de verificação que diz se a hora é a hora UTC ou não. Reparem agora, eu não tenho esta caixa marcada e, portanto, são 18 horas, 14 minutos e 20 segundos de tempo local, pelo menos eram, quando eu comecei a fazer isto. Já agora vamos ajustar isto. Reset to System Time, botão Reset TH é Com corrente mais motor um System tab Time. tenho Reset to System Time e eu vou fazer isso mesmo. Fiz barra de espaços, agora UTC Team edição 50, Voltando. edição 40, edição 18, tenho 18 horas, edição 45, 45 minutos edição 59. e 59 segundos. Mas, UTC. se eu carregar aqui nesta caixa que diz UTC Time, Marcado. se eu voltar outra vez com o Shift Tab, Edição, eu edição, tenho edição 17, 17 edição horas, 45, edição 59. 45, UTC 59. não marcado. Okay? Isto está correto, efetivamente, porque na hora de verão da Europa, o tempo local, em Portugal continental, é o tempo local menos, ou melhor, é o tempo UTC mais uma hora. Habitualmente, na hora de inverno, é o tempo UTC mais 0, ou seja, é exatamente o mesmo. Porque, como se recordam, na Europa Ocidental, a hora de verão é acrescentar uma hora à hora de inverno. E, portanto, a hora normal será a hora de inverno, a hora de verão é acrescentar mais uma hora. Quando volta a ser inverno, retiramos a hora que acrescentamos. Daí que os relógios adiantem uma hora em março e atrasem uma hora em outubro. É exatamente isso que acontece e que até agora está regulamentado. Bom, vamos continuando aqui com o tab. Reset to System Time, botão Reset TH é corrente Reset motor to System System Time. Time. Load, botão Load Saved cenário to preview. Load a Saved Scenario to Preview. Isto é para, se eu quiser guardar, no fundo, um cenário como uma pré-configuração de sítio exato onde com o aeroporto onde estou, o avião que estou a utilizar, o estado do motor que está, se está ligado, se está desligado, etc, etc, etc. Isso pode ser gravado num scenario. E este cenário é basicamente uma série de parâmetros de configuração do próprio simulador, portanto um cenário de simulação. Por oposição a outra coisa de que poderemos falar bastante mais à frente, que são os cenários ou sceneries, que têm mais a ver com a cena, não é? Com o aspecto, com o mapa concretamente, com as configurações específicas do aeroporto e tudo mais, e esses sceneries que se podem uns comprar, outros instalar gratuitamente e tudo mais, são efetivamente
outras informações ou outra coisa completamente diferente, porque só tem mais a ver com aquilo que vai aparecer em termos de aspecto e aquilo que o avião vai reconhecer como o terreno, a altitude e tudo mais à sua volta. Continuamos. Save, botão Save TH Preview de cenário. Estes scenarios para gravar também utilizaria aqui este botão, o Save. Flight Planner, botão Create a Flight Plan for TH correntes cenário. Tenho aqui um Flight Planner muito básico, sobre o qual não vamos entrar em detalhe, que também serve, embora o melhor seja utilizar um planeador de voo externo, no caso o meu preferido é o SimBrief, mas existe o PFP, existem uma série de outros softwares. Eu diria que existem efetivamente alguns gratuitos, mas os melhores ainda que sejam pagos, é sempre melhor algum custo, diria eu, para ter uma experiência de simulação de voo bastante mais precisa e mais de acordo com aquilo que acontece efetivamente. Cenário, botão Loador, load adicional cenário. Ora, aqui está, se há bocadinho vos falei de scenarios, aqui é para carregar ou descarregar sceneries adicionais. Sceneries como, lá está, situações de informações do terreno, mapas, layouts do aeroporto, tudo mais. Portanto, ou seja, mais no aspecto das cenas, scenery no aspecto da cena em que se desenrola o voo e não do cenário propriamente dito, que é muito mais complexo em termos de parametrização, como vos dizia há pouco, e que não tem a ver com as sceneries. Ou seja, eu posso ter um determinado cenário e aplicá-lo a qualquer scenery que eu tenha instalado no meu computador. Okay? ADD11, botão Loador, load adicional ADD11, changes requer restart. Pronto, esta é para carregar ou descarregar add-ons adicionais, e há uma variedade deles que podem efetivamente ter. Um dos básicos que vos recomendo para ter e que vai ser absolutamente essencial para o software que vamos utilizar, para podermos de alguma forma controlar o que está a aparecer no ecrã nos diversos instrumentos e para controlar os próprios instrumentos para nós. Esse software é o Talking Flight Monitor, e um dos add-ons que vai ser absolutamente necessário adicionar é o FSUI-PC. Este FSUI-PC pode ser encontrado justamente na internet. Recomendo-vos que instalem a versão 6, pelo menos na sua versão mais atual, para o Prepared 3D. Não é necessária a 7, a versão 7 é para o Microsoft Flight Simulator, e portanto para o P3D aquilo que vos recomendo é efetivamente a versão 6. Por fim, e hoje ficamos por aqui pelas opções. Options, botão ajuste varios, options including graphics, realism, controls. Só às options. Caixa de verificação, marcado depois, display, THS, cenário, startup, screen, em prepar 3D, startups. Reparem que tenho aqui esta caixa de verificação que está marcada, que é display da scenario screen, quando o Prepared começa. É sempre útil porque é isto que nos vai permitir de forma mais fácil e amigável escolher exatamente como é que queremos começar, onde é que queremos começar, escolher o nosso avião, o nosso aeroporto e tudo mais. Change veículo. Options, botão. Portanto, Shift Tab aqui até às options e vamos fazer aqui uma viagem muito rápida pelas options só para estudar as primeiras configurações do simulador. Submenu, diálogo, janela. General, grupo expandido. Vista em árvore. Ora, o primeiro tab é o tab General, grupo expandido. Vista em árvore. Application. Vamos percorrer então aqui com tab. Como já perceberam, esta é uma árvore e, portanto, vamos depois andar aqui para baixo e para cima, à medida daquilo que quisermos fazer. Pause e ondas concluídos. Caixa de verificação não marcado. Check Xbox. To pause. Prepare 3D. Em IPIs no TH é ativo window. Esta caixa é útil que esteja desmarcada. Pause on Task Switch. Porquê? Nós vamos frequentemente, ao longo da nossa utilização, precisar de ir a várias outras janelas no computador. E, portanto, se tivermos esta caixa marcada, o que vai acontecer é que cada vez que mudarmos para outra janela e que o Prepared não for o software que esteja ativo, ele vai pausar o simulador. Ou seja, vai parar onde quer que esteja. Bom, quando estamos offline, isso pode ser mais chato ou mais demorado ou tudo mais, mas é só isso.
quando estamos a jogar online. Isto é tão simplesmente proibido, não é? Até porque seria a mesma coisa que um avião parar de repente no meio do ar e, olha, quem viesse atrás que se desviasse um bocado para a esquerda ou para a direita. Não é assim, naturalmente, que as coisas funcionam. Portanto, esta caixa, em princípio, é para estar desmarcada. Continuamos. Prompt on exit, caixa de verificação, marcado check Xbox. Prompt on exit. Perguntar antes de sair. Recomendo que esta caixa esteja marcada. Use System Time for Default, cenário, caixa de verificação, marcado check. Use System Time for Default Scenario, ou seja, para quando estamos a carregar o cenário que está carregado por omissão ou por defeito, ele utilize a hora do computador. É algo que eu recomendo, mas ao qual recomendo também tenham atenção, é por causa das horas locais que podem, e muitas vezes são, diferentes da hora que vocês estão efetivamente a correr o jogo. Se, por exemplo, estivessem neste momento, estando eu em Portugal, se estivesse a começar um voo em Boston, naturalmente a hora de Boston não seriam 7 da tarde, como são agora em Portugal continental. Seriam menos 4 ou 5 horas e, portanto, eu iria dizer que em Boston eram 7 da tarde, não é? Ora, em princípio não será isso que nós queremos, se quisermos que as coisas sejam relativamente mais realistas, mas podemos querer, basta depois definirmos ali a hora que quisermos, mas em geral é boa prática esta caixa estar marcada. Show cenário startup screen, caixa de verificação, marcado check. Show cenário startup screen, ou seja, o tal ecrã que vos disse há pouco para escolherem o cenário e esta parametrização toda do cenário no arranque do Prepared, está marcado e deve estar. Enable panel serialization, caixa de verificação, não marcado check. Enable panel serialization, para nós é relativamente inócuo. Enable avatar mode, caixa de verificação, não marcado check. Enable avatar mode, também relativamente inócuo. Broadcast GPS data to network, caixa de verificação, não marcados. Broadcast GPS data to network, transmitir os dados GPS para a rede não é estritamente necessário, só é necessário para alguns add-ons, para o caso em que tenhamos o Prepared a correr num computador e o add-on a correr num outro computador diferente da rede. Neste caso não é preciso e, portanto, também não precisamos. Caixa de combinação JPG recolhido shows format OF screenshots. O formato dos screenshots, por defeito, é JPEG. Error reporting grupo. Enable cenário error reporting, caixa de verificação, marcado check Xbox to. Isto é uma questão de opção ou não. O Enable cenário error reporting podem marcar ou desmarcar. Eu tenho a minha marcada. Enable content error reporting, caixa de verificação, E marcado a check. mesma coisa para o conteúdo, embora eu creio que por defeito eles não estão marcados. E não vai mal ao mundo se não estiverem marcados. É menos um bocadinho de reporte de erros que tem e, sobretudo, eventualmente menos alguns passos na saída, se houver erros. Unitof Azure grupo. US System, Fit, Inches, botão de opção não marcado. Bom, aqui as unidades de medida vão ser efetivamente importantes para várias coisas dentro do próprio simulador, sobretudo, não tanto para os aviões, mas sobretudo para a pressão atmosférica e tudo mais. Podemos utilizar um de dois sistemas. Ou o sistema americano com pés e a pressão atmosférica medida em polegadas. Híbrido, Fit, milibars, botão de opção marcado. Ou aquele que eu pessoalmente prefiro e que recomendo que seja selecionado, que é o comprimento em pés, mas a pressão atmosférica em milibares. Ou seja, que é aliás o mais utilizado habitualmente, por exemplo, na Europa, quando se diz o QNH, não é? Enquanto a pressão barométrica é dada em polegadas nos Estados Unidos, por exemplo, o QNH Standard é 1013 na Europa. Aliás, o QNH Standard é o mesmo em todo o lado, é 1013, a pressão atmosférica, isto corresponde a uma pressão atmosférica de 29,92 polegadas. Ou seja, 1013 milibares e corresponde a 29,92 polegadas. Okay? Metric, metros, milibars, botão de opção não marcado. Depois posso optar, como vos disse, tinha o sistema americano, tinha o sistema híbrido e tenho o sistema métrico, que é a distância em metros, não em pés, mas a pressão atmosférica na mesma em milibares.
Unitoy. Latitude grupo. Northern botão de opção marcado. Southern botão de longitude grupo. Eastern botão de Não há razão para mexer grandemente nisto. General grupo expandido. Vista em árvore. Aplicação nível. Voltamos aqui ao Application. Uma seta para baixo. Informação nível 1. Information. E agora vamos voltar a percorrer contábil. Show Vehicle Labels grupo. Show Vehicle Labels caixa de verificação não marcado. Isto tem mais a ver com o aspecto visual. Portanto, de toda a forma, vou correr estas opções com relativa rapidez. Tem mais a ver com o aspecto visual do que propriamente com aquilo que aparece, eventualmente com alguma coisa que aparece em texto, mas não vai ser isto que vai determinar a maior ou menor acessibilidade do jogo, no caso, às pessoas com deficiência visual. Portanto, Show Vehicle Labels. Show a Primary Info TXT grupo. Show a Primary Info TXT caixa de verificação marcado. Show Primary Info Text. Top Read Corner caixa de verificação marcado. Click to Enable Read Corner Information Text. E aqui seria a segunda caixa, que seria para este texto de informação aparecer no canto superior direito. Brax caixa de verificação marcado. Check to Turn Brax Info. Aqui é para ativar ou desativar a informação sobre os brakes, travões. Parking Brax caixa de verificação marcado. Check to Turn. Sobre os parking brakes, ou seja, o travão de estacionamento. Pausa caixa de verificação marcado. Check to Turn. A pausa. Slew caixa de verificação marcado. Check to Turn. Slew Info. A slew para deslocações. Stall caixa de verificação marcado. Check to Turn. O stall para o caso em que o avião está a ter perda de sustentação. Overspeed caixa de verificação marcado. Check to. Overspeed para quando o avião está em excesso de velocidade. Weapon System caixa de verificação marcado. Check. Weapon System sobre o sistema de armamento que os aviões possam ter. Countermeasures caixa de verificação marcado. Countermeasures, ou seja, as contramedidas. Teste cycling. Grupo Shows Your Desired Test Format. Continua os botão de opção marcado. Agora, qual é o formato que eu desejo para a ciclagem, digamos assim, do texto destas informações? Se quero contínuo, Single line botão de opção. se quero só uma linha, Cenário Compass Pointer. Grupo Shows. Teste cycling. Continua os botões. vou manter aqui em continuous. Single line botão de opção não. Cenário Compass Pointer. Grupo Shows Your Desired Pointer tipo. Compass and Pointer botão de opção não marcado. Qual é o tipo de ponteiro que eu prefiro para bússola no cenário? Pode ser Compass and Pointer botão de opção não marcado. compasso, ou seja, bússola e ponteiro. Compass only botão de opção marcado. Só o compasso Nono botão de opção não marcado. ou nenhum. Miscellaneous Text. Grupo Shows List tipos to display. Cockpit wall tipos caixa de verificação marcado. Use texto. E agora, no âmbito das dicas em texto, em termos de informação, miscelânea de informação, posso ativar as User Cockpit wall tipos caixa. E tem de listar texto. as recomendações, basicamente, os tooltips no cockpit, User tipos caixa de verificação marcado. Check. as do utilizador, Cenário capitãos caixa de verificação marcado. Click to Enable. as das captions do cenário, Mensagem texto caixa de verificação o marcado. texto das mensagens. Show a mensagem loja e na ATC menu caixa de verificação não marcado. Click this checkbox to display. Depois tenho aqui a oportunidade de Show a mensagem loja e na ATC menu. mostrar um registro de mensagens no menu de ATC, para se formos utilizar o ATC ou o Air Traffic Control, que já vem carregado com o simulador. Auto Open ATC Window caixa de verificação não marcado. Click. Auto Open ATC Window, se eu quiser que em todas as sessões me apareça automaticamente a janela do controle aéreo, então eu tenho que marcar esta caixa, eu tenho desmarcada naturalmente. Use a Pilot Voice caixa de verificação marcado. Click this Use a Pilot Voice para escolhermos a voz do piloto. caixa de combinação Pilot 3. Mal. Recolhido Shows Luís Pilot Voice. E temos aqui a possibilidade de ouvir as várias vozes de pilotos que podem estar disponíveis para simular a voz de piloto e a voz da ATC. General grupo expandido. Vista em árvore. Informação nível 1. E pronto, voltamos à Information. Vamos continuar para baixo. Sound nível 1. Em termos de sound, e agora com um tab, Engines caixa de verificação marcado. Select. que sons é que vamos ouvir? Os motores, engines, Cockpit caixa de verificação marcado. os sons do cockpit, Environment caixa de verificação marcado. os sons ambiente, environment, Voice caixa de verificação marcado. Selective checkbox to enable set for voice communications. a possibilidade de utilizarmos um headset para as comunicações por voz, Mute on lost focus caixa de verificação não marcado. Check to. mute on lost focus. Isto significa que sempre que a janela que está focada não for a janela do simulador, ele automaticamente silencia o simulador. Pode dar jeito em algumas situações, se bem que eu pessoalmente prefiro que isso não aconteça. Caixa de combinação de float primary playback device recolhido. Este é qual é o dispositivo que, em regra, serve para o output dos sons do simulador. Caixa de combinação de float communications playback device recolhido. O segundo é o que serve para as comunicações do ATC.
podemos separá-las. Caixa de combinação de Float Communications Capture Device recolhido selo. Esta é a entrada de microfone. General Grupo Expandido. Vista em árvore. Som de nível 1. E pronto, voltamos. Portanto, não esquecer destes dispositivos de som. O primeiro é para a saída dos sons do programa, no seu todo. O segundo é para a saída dos comandos de voz do Air Traffic Control. E o terceiro é a caixa de entrada do microfone. Qual é o microfone que está selecionado? Tráfego nível 1. Em termos do traffic, não vamos propriamente aqui mexer, até porque as parametrizações não são muito fáceis para leitores de ecrã, sobretudo no Prepared 4. De toda a forma, isto permite escolhermos a densidade de tráfego ou de tráfego que aparece no ecrã e com a qual necessariamente vamos ter que interagir. Vamos para baixo. Realismo nível 1. Nível de realismo. Caixa de combinação custom recolhido. Use texto ou CDH real. Tenho um nível de realismo personalizado. Instrumentos analíticos grupo. Pilot Controls Aircraft Leaks. Caixa de verificação. Mercado cheque. E vou aqui percorrer estas opções porque penso que sejam úteis para conhecerem, para terem uma noção do que é que cada uma faz. Instrumentos analíticos grupo. Pilot Controls Aircraft Leaks. Caixa de verificação. Mercado cheque. Primeira é se é o piloto a controlar ou não as luzes do avião. E esta opção, no meu caso, está marcada, mas podem desmarcá-la e, portanto, o próprio software depois controlará essas luzes. Enable Giro Drift. Caixa de verificação. Mercado Cal. Enable Gyro Drift. Enable Giro Drift. Caixa de verificação. Mercado Cal. THE Adding Indicator. Toll Drift. Front THE Magnetic Adding. Isto dá para que tem mais a ver com o aspecto gráfico, no fundo, mas mostra, no fundo, a diferença entre a direção magnética e a direção real, digamos assim, em termos de orientação. Display True Airspeed, botão de opção não marcado, Show True Airspeed. Mostrar o True Airspeed pode estar marcado, ou então pode estar marcado à seguinte, que eu tenho com tab, que é Display Indicated Airspeed, botão de opção marcado. Display Indicated Airspeed, ou seja, há uma diferença entre a velocidade indicada e a velocidade real. E há ainda um terceiro tipo de velocidade, que é o ground speed, que é a velocidade relativa à terra. Explicar tudo isto é um pouco complexo, mas basicamente aquilo que vos devo dizer é que, em geral, é bastante comum quando recebemos a indicação em velocidade indicada e não em velocidade real. E, portanto, eu mantive como a velocidade indicada, ou como velocidade que é exibida, a velocidade indicada, Indicated Airspeed. De toda a forma, devo dizer que esta escolha vai afetar, por exemplo, os inputs que damos em termos de velocidade, se dissermos para ele ir até uma determinada velocidade ou não, e a forma como os damos, se damos em True Airspeed ou em Indicated Airspeed. Eu recomendo sempre que seja mantido o Indicated Airspeed. Até porque muitas vezes é neste formato que nós vamos receber efetivamente as indicações do próprio Air Traffic Control. Crashes and Damage grupo. Ignore Crashes and Damage, botão de opção marcado Select Isot. Ignore Crashes and Damages, ou seja, para ignorar no fundo acidentes e danos estruturais à aeronave decorrente desses choques ou dessas colisões. Recomendo que esteja marcado, particularmente no caso de um piloto com deficiência visual, onde é muito mais fácil que estas coisas venham a acontecer. Por mais realismo que queiramos, é sempre um pouco aborrecido quando uma pequena coisa acaba por depois ter consequências que nós próprios não conseguimos efetivamente lidar com elas, mas é uma opção de cada um. Eu recomendo que esta esteja selecionada. Detect Crashes and Damage, botão de opção não marcado Select. Detect Crashes and Damages, se na outra estava para ignorar, naturalmente nesta está para não os detectar, digamos assim. Ignore Avatar Collision, caixa de verificação marcado. Ignorar a colisão dos avatares, no meu caso está marcado. Engines grupo. Enable Auto Misture, caixa de verificação marcado TIS. Enable Auto Mixture nos motores, ou seja, para aqueles motores que necessitam terem ele próprio fazer a automistura dos combustíveis, está marcado, neste caso, mais sobretudo para aviões de aviação geral, para pequenos aviões, portanto, não para aviões de linha aérea ou para aviões de passageiros. Unlimited Fuel, caixa de verificação não marcado. Unlimited Fuel, recomendo, no meu caso não está marcado, mas eu recomendo que quem está a começar no jogo que tenha esta caixa marcada. Porque é muito fácil enganarmos nas contas do combustível e o combustível ficar a zero. Ora, quando o combustível fica a zero, se tivermos esta caixa desmarcada como eu tenho,
Quando o combustível chega a zero, o motor apaga-se, justamente, não é? Porque não há mais combustível. Enquanto estamos a fazer os nossos primeiros testes e os nossos primeiros voos e as primeiras experiências sobre como é que o combustível se gasta e quanto combustível se gasta e tudo mais, é sempre uma boa ideia, para não arruinar necessariamente voos, é sempre uma boa ideia manter esta caixa ativada. Depois, à medida que vamos avançando no jogo, podemos, como eu fiz, desativar esta caixa do Unlimited Fuel. E, portanto, para sermos muito mais realistas. Engine Stress Damage, Engine caixa de verificação não marcado. O engine stress danifica, ou seja, o stress do motor danifica o próprio motor. Esta caixa está desmarcada. No fundo, tem a ver com o facto de eu poder ter motores avariados por excesso de rotação, por exemplo, naturalmente, ou por excesso de stress no próprio motor. Especial efeitos grupo. Visualize G efeitos caixa de verificação não marcado. Visualizar os efeitos de G, basicamente tem a ver com a força de gravidade. Esta está desmarcada. Tem mais a ver também com a visualização. Visualize Momentum efeitos caixa de verificação marcado. Visualizar os Momentum Effects. Esta está marcada, mas em bom rigor, porque era assim que estava também. Não há nenhuma razão diferente para o fazer. Fleet Controls Grupo. Use Autorudder caixa de verificação marcado. Use Auto Rudder. E esta está marcada por defeito, e a menos que tenham uns pedais para fazer de rudder, eu recomendo que efetivamente a mantenham marcada para ele gerir melhor a aerodinâmica do próprio avião. Attachmentos Grupo. Ignore Lake de caixa de verificação não. Ignorar o peso dos anexos está desmarcado. Podia estar marcado, é como acharem melhor. Não tem, nas operações de voo normais, não tem, apesar de tudo, grande relevância. Ignore Forces caixa de verificação não. Ignore Forces também está desmarcado, e portanto, idem aspas, porque uma vez que estamos também a falar dos anexos, e portanto estamos a falar de cargas, armas e tudo mais acopladas a aviões, não é algo que habitualmente, a menos que estejamos a pensar utilizar muito esta vertente, não é algo que nos preocupe. General Grupo Expandido. Vista em árvore. Real. Voltamos ao General e ao Realism. Gráficos Grupo Expandido. Agora chegamos aos Graphics. Uma vez mais com uma seta para baixo, chegamos aos Graphics. Agora com o Tab. Caixa de combinação custom recolhido Select Front e HL List for Quick Overall ajustamento to settings. Aqui tenho a possibilidade de fazer ajustes rápidos a todas as parametrizações gráficas. Vamos percorrê-las também de uma forma que eu espero que seja igualmente rápida. SAF Settings, botão clique to SAF TH é corrente gráfica. Podemos aqui gravar as definições gráficas. Rede de defaults, botão caixa de combinação ao recolher os motivos dos OF objetos, MY de criar performance. Destas opções, que são essencialmente têm a ver com os gráficos. Caixa de combinação 2xSSA recolhido anti-alias quality. Gear settings MY de criar performance. Quanto maiores e mais altas forem as definições destes aspectos gráficos, mais podem degradar a performance, é bom termos em conta. Isto tem a ver com o arredondamento das extremidades dos, ou suavizar das extremidades dos objetos. Por aí Caixa de combinação anisotropic 16x recolhido Select Filter to Mac Textures Apiar Les Blocky. Ok. Caixa de combinação Medium 1024x 1024 recolhido Global Texture Detail. Gear settings MY de criar. Caixa de combinação NVIDIA GeForce GT 730. Esta é a 0 placa recolhido gráfica que está selecionada. É a minha, é uma GTX 730 da GeForce. Caixa de combinação 1280x 768x 32 recolhido Select Resolution One Color Setting. Esta é a resolução do ecrã e a profundidade de cores que queremos utilizar. Blackout Desktop caixa de verificação marcado Shaptoado Application Style. Blackout Desktop recomendo que esteja Caixa de combinação Blackout Desktop caixa de verificação marcado para permitir uma melhor visualização do próprio ecrã. Autofill Main View caixa de verificação marcado Enable. Autofill Main View também está marcado para auto-preencher a própria visualização principal do ecrã quando estamos a correr uma sessão de simulador. Caixa de combinação OFF recolhido 5 frame rate to monitor se refresh rate. Usa torre do screen tiaring. With View Aspect Ratio caixa de verificação não marcado changes perspectivo do terço e do displays. Tem mais a ver com neste caso o Wide View Aspect Ratio tem mais a ver com a taxa e com o aspecto e a taxa de aspecto para monitores mais largos ou menos largos. Mipmap VC Paneles caixa de verificação marcado Improves Gráficos Grupo Expandido. Vista em árvore. Display. Voltamos aqui aos Graphics. World nível 1. World. Andando para baixo. Use em resolução de range dos caixa de verificação não marcado Improves Overall Ground Texture Detail. Hillside Terrain
High Resolution Terrain Textures, no fundo tem a ver com a forma como como aparece o terreno, e portanto o solo, como ele aparece, se é com maior ou menor detalhe nas texturas e portanto nas imagens que o suportam. Dynamic 3D Autos Vegetation, caixa de verificação, mercado uso. A vegetação com 3D autogenerado dinamicamente. Enable Bathymetry, caixa de verificação, não mercado select box to enable de roteiro elevations. Button. Ativar a Bathymetry para, no fundo, permitir também mostrar alguns efeitos das elevações subaquáticas. Reflections grupo. Clouds, caixa de verificação, mercado. As nuvens convém estarem marcadas. User veículo, caixa de verificação, mercado. O veículo do utilizador. Sim, objetos, caixa de verificação, mercado. Os objetos da simulação ou do simulador. E aqui estamos a falar de outros aviões, enfim, de uma série de edifícios, tudo mais que são considerados objetos do simulador. Terrain, caixa de verificação, mercado. O terrain, que é propriamente a terra ou o terreno neste sentido. Vegetation, caixa de verificação, mercado. Vegetação marcada. Buildings, caixa de verificação, mercado. Edifícios marcados. Gráficos, grupo expandido. Vista em árvore. World, nível 1. E pronto, voltamos ao World. Lighting, nível 1. Lighting, que tem a ver com a iluminação. Enable HDR Lighting grupo. Enable HDR Lighting, caixa de verificação, mercado selective checkbox to enable dynamic tone mapping and bloom efeitos base do overall lighting OFCN. Pronto, ativar a iluminação HDR. Dynamic Lighting, caixa de verificação, mercado use text to enable or disable THE illumination from lights. THE user will otherwise light itself. Dynamic Lighting para permitir ou não a ativação, no fundo, da iluminação dinâmica dos diversos objetos. Landing lights illuminate ground, caixa de verificação, mercado uso. Se as luzes de aterragem iluminam ou não a terra, o ground. Display lens flare, caixa de verificação, mercado selective checkbox do simulate lens flare. Se há ou não uma simulação, no fundo, do flare de uma lente. Casting and receiving grupo. Caixa de verificação, mercado enable interior OF user veículo to castados. Se no interior do veículo podem ou não aparecer sombras, ou seja, se as sombras são projetadas ou não no interior do veículo, estamos a falar naturalmente em regra de um avião, onde a pessoa está. Caixa de verificação, mercado enable interior OF user veículo to receive sados. E por aqui pode receber, ou seja, pode projetar sombras, pode receber sombras, esta opção é para receber sombras. Caixa de verificação, mercado enable exterior OF user veículo to castados. Agora, o exterior pode projetar caixa de sombras. Verificação, mercado enable exterior OF user veículo to receive sados. Ou o exterior pode projetar sombras. Caixa de verificação, não mercado enable simulation objetos to castados, boats, rua de veículos, etc. E agora a mesma coisa com os sim objects, com os objetos do simulador, portanto, carros, veículos, estradas, por aí. Caixa de verificação, não mercado enable simulation objetos to receive sados. Caixa de verificação, não mercado enable vegetation to castados. Para a vegetação, pode projetar caixa de verificação, sombras. não mercado enable vegetation to receive sados. Ou pode receber. Caixa de verificação, não mercado enable buildings to castados. E a mesma caixa de coisa verificação, para não os mercado. edifícios. Caixa de verificação, não mercado enable partículas to castados. E agora as caixa de partículas, verificação, não até mercado as enable clouds to partículas. castados. As nuvens podem projetar também sombras. Caixa de verificação, não mercado enable terrain to castados. E o terreno Caixa de também. verificação, não mercado enable 3RD partindo shadow flash de content to castados. E agora até conteúdos não identificados de terceiros podem Gráficos, ter grupo estas expandido. Vista. propriedades. E portanto isto é marcar ao gosto, digamos assim, de cada um. Ter nível 1. Agora quanto ao tempo. Simple clouds, botão de opção não marcado. Nuvens simples, sim ou não, neste caso não estão. Detalhe de clouds, botão de opção marcado select isotion to display. Neste caso estão as nuvens detalhadas. Volumétrica FOG, caixa de verificação marcado select checkbox to enable volumétrica FOG. Volumetric Fog para mostrar o nevoeiro volumétrico, neste caso está marcado. Detalhe de precipitation, caixa de verificação marcado Precipitação em detalhe, precipitação, estamos a falar naturalmente de chuva. Windshield effects, caixa de verificação marcado selective checkbox to enable windshield precipitação effects. Para, no fundo, termos os efeitos da precipitação, por exemplo, no para-brisas e tudo mais do avião. Caixa de combinação natural recolhido select método to make thermals visibly in TH atmosphere. Qual é o método que é utilizado para que os thermals sejam exibidos na atmosfera? Está selecionado o método natural. Enable turbulência and thermal effects on vehicle, caixa de verificação marcado Permitir a turbulência e os efeitos térmicos no veículo, os thermal effects no veículo, está marcado. Gráficos, grupo expandido. Vista em árvore. E pronto, voltamos ao weather. Controles, grupo expandido. Vista em E árvore. agora aqui entramos na parte dos controls, X onde assigna. Key assignment. tenho os key assignments. X assigna.
os AXIS Calibração Assignments nível. e a OT nível calibração. 1. General grupo expandido. Controles E grupo. por fim, Calibra OT. tenho aqui o Other. Input método grupo. Raw input botão de opção não marcado. Enable force feedback grupo. Enable force Creio feedback que caixa de verificação aqui marcado seletivo não há checkbox. grande coisa a alterar. Se tiverem um dispositivo compatível com isso, recomendo que ativem este Enable Force Feedback. Control surfaces caixa de verificação marcado seletivo checkbox to enable controller response to forces on aircraft control surfaces. Exato. Stick saquear caixa de verificação marcado seletivo checkbox Stick to enable shaker. controller response to flight vibrations. Crasses caixa de verificação marcado seletivo checkbox to enable controller response to crasses. Ground surfaces caixa de verificação marcado seletivo checkbox to enable controller response to retratable landing gear caixa de verificação marcado seletivo checkbox to enable controller response to landing gear Ora. retration. Firing machine 1 caixa de verificadores grupo. Firing Os gestores machine botão de guns. opção marcado seletivo option to enable gestor. Em termos de gestos, pode-se utilizar Use gestos multitools ou botão de não. opção não marcado select. Ou posso utilizar o multitalk. Use controllers grupo. Enable controller. S. Caixa de verificação marcado select option to enable controller use. Y. Se tiver alguns outros controladores, posso marcar esta caixa para Controles grupo expandido. Vista em árvore. eles OT. poderem efetivamente ser utilizados. E estas são as principais Fundo. opções. Fundo. que, Em branco. Sem topo. Topo. gostava Topo. Em hoje de branco. vos Não existe mostrar. calibrativo. X aqui assim. Não existe. Não Agora- existe. OT. Não existe. Vista em. Não existe. Controles botão. Vista em ar. Não existe. Controle. aqui Não à existe. Não existe. procura do Controles. Não OK. existe. Não controle. Controles. Input método grupo. Enable to. Use. Ok. Não existe. Cancel. Botão. OK. Cancel. Selection. Estou à procura dele com o Insert 4 e o Insert 6 do teclado numérico sem o numlock ativo. Ok. Botão confirma. Já Selection. encontrei aqui o OK e, portanto, vou fazer agora Insert barra do teclado numérico, ou seja, aquela tecla ao lado direito logo do numlock. Portanto, temos da esquerda para a direita numlock, barra, asterisco, sinal de menos, na fila superior do teclado numérico, portanto, por cima do 789. Recapitulando, numlock, barra, asterisco, menos. E, portanto, eu vou fazer Insert, ou NVDA, e a barra deste teclado numérico em cima do OK para o selecionar. Ok. Uma vez, e agora só a barra, uma vez, porque já vamos estar em cima do OK, vou simular um clique esquerdo. Clique esquerdo. E pronto, Change veículo. saí novamente. Estas foram as observações básicas sobre a configuração do P3D. Esta era, sem dúvida, uma das partes mais teóricas e muito menos aborrecidas, sobretudo porque não entramos ainda sequer em avião nenhum, muito menos em sessões com o controle, com o TFM e tudo mais. Mas todos os passos são necessários e este foi apenas o primeiro. Espero ver-vos em breve em mais algum destes vídeos ou também em algum dos vídeos ao vivo que nós vamos efetivamente fazer. Obrigado a todos e um abraço. Parar. OBS 26. Início parar a gravação. Caixa de verificação marcado. Parar a gravação. Janela tenha símbolo.